Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 41. Nós vamos estar fazendo a leitura a partir deste versículo. Está um subtítulo aqui na minha Bíblia, que diz assim: O menino Jesus no templo. Se eu tivesse que dar um título à mensagem, ela se chamaria Diante de Deus e Diante dos Homens. Aleluia. Podemos ir? Dá uma conferidinha do lado aí, ver se seu irmão, sua irmã precisa de ajuda. Isto. Noite, Dona Lourdes. Amém. Que prazer, que alegria, viu? Deus abençoe os irmãos aqui que estão acompanhando ela, né? Em Cristo Jesus. Eu costumo não pregar olhando para as pessoas. Por acaso eu olhei, tá? Teve pessoas que já perguntaram assim: pastor, eu achei que o senhor era cego, porque eu só não olho para as pessoas. É verdade, né, irmãos? Cada um tem uma maneira, tem uma forma. Então, isso me ajuda de alguma forma, né, a concentrar, porque você imagina, né, você tá pregando aqui, uma pessoa às vezes faz uma expressão, às vezes não tem nada a ver conosco, né, mas às vezes a pessoa pode fazer um gesto negativo, alguma coisa, aquilo pode te influenciar. Então, cada um tem uma postura, cada um tem uma linha, né, e glória a Deus por isso. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo de número 41, diz assim, vamos lá. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Verso 43. E regressando eles, terminando aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. Não soube José nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e entre os conhecidos. Verso 45. E como o não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Verso 47. E todos os que ouviram admiraram-se da sua inteligência e resposta. E quando o viram, maravilharam-se e disseram-lhe a sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e lhes era submisso. Algumas traduções vai dizer sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E aqui está um dos centros da nossa meditação na noite de hoje. Versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os... Você pode dizer glória a Deus por isso? E aplaudir bem forte o Senhor onde você está. Amém? Glória a Deus. Me dê sua atenção de presente aqui hoje. Existem processos na vida que eles são naturais de acontecer. Um dos processos naturais da vida de cada um de nós que está aqui, por exemplo, é o crescimento. Todos nós aqui, em algum momento na vida, estivemos no ventre da nossa mãe, fomos gerados, nascemos e hoje cada um aqui possui uma idade. Então, se você analisar, crescer é um processo natural da vida de todo ser humano. Então é importante a gente entender isso aqui. Todo mundo aqui é a vontade de Deus que a gente venha crescer. À medida que o tempo vai passando, nós não estamos apenas envelhecendo. Nós temos que procurar ir amadurecendo. Nós sempre falamos aqui uma coisa e repetimos várias vezes. Experiência na vida não é o que eu passo, não é o que eu vivo. Experiência é tudo aquilo que eu aprendo. Diga graças a Deus por isso. O que é experiência? Experiência não é que todos nós aqui já passou e aconteceu até hoje.
Experiência é se eu estou aprendendo, tirando lições com tudo que nos aconteceu até aqui. A Bíblia aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, vai falar que todos os anos a família de Jesus, José e Maria, como judeus, eles participavam das festas bíblicas. Independente se eram os judeus que morassem em Jerusalém ou nos arredores, pelo menos algumas vezes durante o ano, eles se dirigiam à cidade de Jerusalém para algumas festas. Nesta aqui especificamente era a festa da Páscoa, que celebrava a libertação de Israel da escravidão do Egito. Então isso aqui representa algumas coisas muito importantes. Primeiro, era uma forma de fortalecer a sua fé, era uma forma de fortalecer a sua identidade. Então os judeus, pelo menos algumas vezes ao ano, eles iam ao templo em Jerusalém, também com uma forma de deixar um legado para os seus filhos, era uma questão geracional. Por exemplo, José e Maria aqui, elas estão levando Jesus, seu filho, a Jerusalém no templo para celebrar a festa da Páscoa. Ou seja, isso aqui era uma forma de fortalecer a fé, era uma forma de fortalecer a identidade e também deixando um legado para gerações futuras. Então José e Maria estão fazendo algo aqui para o seu filho de forma muito intencional. Eles estão procurando passar de geração para geração os costumes da época que eles viviam. E nesse tempo que eles estão ali, na festa, celebrando, acontece uma cena, um fato inusitado, que é claro que todo mundo aqui é pai e é mãe, parece às vezes difícil de você acreditar que isso aqui aconteceu. Como que você que está aqui hoje, você consegue imaginar, você ter um filho de 12 anos, ainda novo, ainda jovem, num lugar onde tinha muita gente, você fazer um caminho de volta para sua casa e esquecer seu filho lá? Por exemplo, eu não consigo imaginar deixando a Manuela em um lugar assim, vou fazendo um caminho de volta para casa, esquecendo ela lá. Mas isso, por incrível que pareça, acabou acontecendo com os pais de Jesus em relação a ele. Então, passado algum tempo, eles deram por falta, por quê? Eles também pensaram que seu filho estava junto a algum parente, algum familiar, e chegaram à conclusão que ele não estava lá, que ele deve ter ficado para trás em Jerusalém. Então passam-se alguns dias, eles vão fazer o caminho de volta. E quando eles chegam lá, para sua surpresa, ele está no templo, ele está entre os doutores da lei, ouvindo os ensinamentos dele e também os interrogando. Isso já gerava uma certa admiração, porque mesmo sendo jovem, ainda novo, Jesus já demonstrava que existia algo diferente na vida dele. Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Amém ou não amém? Agora, existe uma coisa aqui, entre outras que nós iremos meditar, muito importante, que eu gostaria que você prestasse atenção. Eu acredito que nós estamos vivendo um tempo onde é necessário apanhar o que estamos entendendo, o que está sendo trabalhado, e encarnar isso como sabedoria e discernimento. Certamente Deus, ele, em todo o tempo, ele está ensinando coisas a seus filhos. Diga graças a Deus por isso. Mas eu acredito que nós precisamos sair hoje de um estado, que é aquilo que nós sabemos, e precisamos passar a transformar isso em algo concreto nas nossas vidas. Por quê? O conhecimento que eu e você temos sobre algo que Deus está trabalhando nas nossas vidas, isso por si só não vai transformar a vida de nenhum de nós. É importante a gente, em algum momento, tomar isso que Ele está tratando com a vida de cada um de nós, encarnar isso, transformar isso em uma realidade. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus por isso. É importante a gente, Senhor, eu sei que o Senhor está trabalhando, o Senhor está tratando algo nas nossas vidas, e eu preciso tomar isso como, se eu entender, como uma verdade para a minha vida e passar a praticar. A Bíblia vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. Então não adianta apenas nós termos fé e essa fé não ser traduzida em algo concreto, algo palpável. Então existem muitas coisas que nós aqui, nós temos conhecimento, nós sabemos, mas precisamos transformar isso em algo prático, algo que a gente possa transformar em realidade. Diga glória a Deus. Amém ou não amém? E nisso que Jesus está ali, a sua mãe começa a observar e começa a falar algumas coisas com ele.
ela diz assim: filho, por que você fez isso conosco? Comigo e com seu pai, nós estávamos ansiosos, preocupados com vocês. E a gente vai se concentrar aqui na resposta, no posicionamento que Jesus teve diante dessa situação. Jesus disse assim: por que vocês estão me procurando? Vocês não sabem que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai? Preste atenção nisso aqui. Mas Jesus, ele não parou aqui. Em seguida, o que ele fez? Ele acompanhou seus pais de volta para sua casa e diz a palavra que ele lhes era submisso. Nós comentamos aqui na quinta-feira uma coisa muito importante. Não basta apenas nós termos um entendimento correto sobre alguma coisa. Nós também precisamos ter uma atitude, uma ação correspondente àquilo que eu entendi. Nós, por exemplo, tratamos aqui em Atos capítulo 7 e também baseado em Êxodo capítulo 2, que diz que quando se aproximava o tempo em que Deus estava para cumprir a promessa que Deus havia feito a Abraão, Moisés, que estava sendo criado no palácio, ele decidiu ver como estavam seus irmãos, os hebreus. E quando Moisés chegou, ele viu um egípcio maltratando um hebreu. E o que Moisés fez, sendo príncipe naquela época no Egito? Moisés não apenas apartou aquela briga, aquela contenda. Moisés matou o egípcio e enterrou. E Atos 7, Estevão vai dizer assim, e Moisés pensava que seus irmãos compreenderiam que através da vida dele, Deus iria promover a libertação. Agora, algo importante. O entendimento de Moisés, ele foi perfeito. Moisés entendeu corretamente qual era o chamado e o propósito de Deus para ele. Qual era? Libertar o povo de Israel do Egito. O entendimento dele não foi errado, não foi equivocado, mas ele foi apressado. Ele foi, de alguma forma, inconsequente. Por quê? Eu posso ter o entendimento correto e ter uma atitude errada, e isso gerar atrasos nos processos que Deus tem, não apenas na nossa própria vida, mas também naqueles que fazem parte da nossa vida. Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Se você analisar a profecia que Deus fez a Abraão era: o meu povo vai levar 400 anos no Egito, mas nós sabemos historicamente que eles levaram cerca de 430. Deus então errou na conta? Não. Agora, então por que houve esse atraso? Deus não faz nada sem a cooperação nossa. Deus pode ter um propósito, eu creio que tem na vida de todo mundo que está aqui, mas eu posso fazer com que as coisas aconteçam no tempo certo, mas também dependendo das nossas atitudes, nós podemos gerar atrasos. Escutem uma coisa, nem tudo é obra do inimigo. Existem coisas na nossa vida que são obras da carne. Preste atenção nisso aqui. Moisés, ele gerou uma atitude, uma obra da sua carne, da sua impaciência, porque ele quis impressionar os seus irmãos. Mas diz a palavra que no dia seguinte, agora não eram egípcios maltratando um hebreu, eram dois hebreus se desentendendo. Aí Moisés foi tentar reconciliá-los. E a Bíblia vai dizer que o agressor olhou para Moisés e disse assim: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Você quer fazer conosco como você fez ontem com aquele egípcio? A isso Moisés pensou: eu fui descoberto. E certamente agora o rei do Egito, Faraó, vai tirar a minha vida. Então Moisés fez o quê? Moisés foge e vai levar 40 anos em Midian. Então preste atenção. Ali não foi uma ação do inimigo e espiritual. Foi uma obra da carne que Moisés manifestou. Então eu posso ter o entendimento certo sobre muitas coisas e mesmo assim gerar atrasos, gerar prejuízos no propósito que Deus tem para nossas vidas. Eu posso. Então o entendimento, ele precisa acompanhar as nossas atitudes e também as nossas ações. Quem está comigo aqui? Diga glória a Deus. Jesus, quando ele está falando para sua mãe, preste atenção, ele diz assim: mãe, por que vocês estão me procurando? Vocês não sabem que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai? Sabe o que isso significa? Ele está tendo o entendimento correto. Mas, ao ser submisso aos seus pais,
ele está fazendo uma coisa que é importante. Ele está tendo uma atitude que naquele momento da vida dele corresponde ao tempo que ele precisava viver. Deus, ele tem um tempo na vida de todo mundo que está aqui para fazer, para realizar todas as coisas. Quem está me entendendo aqui, diga glória a Deus. O que eu posso aprender aqui? Em seu relacionamento com Deus, isso não anulava suas obrigações com os seus pais terrenos. Veja bem como que ainda seja um menino, por isso que eu tenho falado, experiência é independente da idade. Independente da idade que cada um de nós temos aqui. Eu posso ser jovem, mas já ser maduro. Eu já posso ter uma idade mais avançada e ainda inexperiente. Jesus aqui, ele está sendo muito pontual no que ele entende e na atitude que ele está tendo. Ele não bateu o pé e disse, eu vou ficar aqui no templo, mamãe e papai. Ele não fez isso. Por mais que ele tivesse um entendimento. Eu sei que o chamado, o propósito é cuidar das coisas do meu pai, mas não é o tempo ainda. Eu preciso me sujeitar aos meus pais terrenos, porque por mais que eu estou procurando conhecer a vontade do meu pai, não anula as minhas obrigações que eu tenho com os meus pais aqui na terra. Quem está comigo aqui? Isso é você viver em ordem e não gerarmos uma desordem desnecessária. Jesus aqui, diferente, por exemplo, de Moisés, ele não está produzindo uma obra da carne, mas ele está fazendo aquilo que era conveniente ele fazer. Naquele momento da vida dele, essa era a atitude mais correta que ele precisava tomar. Quem está me entendendo aqui, eu digo a glória a Deus. Primeiro, isso era cumprir o 5º mandamento. Pastor, qual é o 5º mandamento? Eu não vou abrir lá para nós ganharmos um pouco de tempo. Diz assim, Êxodo capítulo 20, versículo 15. Honra a teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor te dá. Sabe o que Jesus está fazendo? Ele está cumprindo um mandamento da lei que ainda estava vigente no tempo que ele estava vivendo. Veja bem, não adianta apenas eu entender algo. Eu preciso ter atitudes correspondentes a esse entendimento que eu estou tendo. Diga glória a Deus. Então ele está fazendo o seguinte, ele está anulando, não, ele está se submetendo, honrando seus pais aqui na terra, porque isso vai gerar ao longo do tempo uma coisa, o crescimento, não apenas diante de Deus, mas também diante dos homens. Se o nosso crescimento ele é só apenas diante de Deus, esse crescimento, ele é defeituoso. Nenhum de nós aqui, irmãos, precisa entender. Deus não quer que apenas a gente cresça em comunhão, nosso relacionamento com Ele. Ele também quer que o nosso relacionamento aconteça nas relações que Ele colocou na nossa vida. Diga glória a Deus por isso. A nossa comunhão, nossa intimidade, o nosso relacionamento com Deus, é claro que precisa crescer. É claro que precisa ser forte, mas também Ele quer que os nossos relacionamentos com as pessoas também, com os homens também, de alguma forma aconteçam. É claro que nenhum de nós aqui vai se identificar com todo mundo. Isso não vai acontecer, mas certamente, em muitos relacionamentos que todos nós aqui fazemos parte, Ele quer que o nosso relacionamento também com as pessoas ela cresça. Diga glória a Deus por isso. Diga glória a Deus. Deus usa o tempo como preparação para formar o seu propósito no tempo certo. Continuando. A falta de entendimento de alguém vai expor em mim se o que eu estou entendendo vai gerar soberba ou humildade. Isso aqui é tão forte. Jesus, mesmo sendo um jovem de 12 anos, naquela hora ele percebeu uma coisa. A minha mãe, ela não está conseguindo acompanhar o que eu estou entendendo no momento. Mas sabe o que ele faz? Ele não deixa a soberba, a arrogância falar mais forte. Mas ele se submete numa questão de humildade. E preste atenção aqui numa coisa. Quando você tem a capacidade de enxergar algo que às vezes alguém na sua vida não consegue, isso não te dá em si uma vantagem de você passar por cima e atropelar ninguém. Isso, na verdade, vai gerar na sua vida uma responsabilidade maior.
Então, quando nós temos a oportunidade de entender algo que alguém não está entendendo, qual é a nossa obrigação, qual é a nossa parte? Jesus aqui, ele não se impôs à sua mãe. O que ele fez? Ele entendeu, eu sei o que espera da parte do meu pai, mas eu também sei que não é o tempo, eu preciso conviver ainda com os meus pais até que chegue o tempo. Por quê? Continuando. O ministério só vai começar aos 30 anos. Ele seria batizado por João nessa idade. Então, aparentemente, você vai ver, a vida de Jesus desaparece daqui. Aparentemente, você não vai ouvir falar dele mais até os 30 anos. Por quê? De acordo com a cultura da época, um sacerdote só começava a exercer seu ministério aos 30 anos. Antes disso não acontecia. Veja bem, mesmo sendo filho de Deus, consciente da missão do Pai, ele não queimou nenhuma etapa, nenhum processo. Ele respeitou chegar à idade certa, o tempo certo. Quem foi ele? Ele foi ser Jesus da sua casa. Ele foi ser Jesus da sua família. Ele foi ter uma vida aparentemente normal. Se você analisar, às vezes ele estava vivendo o tempo das pessoas da sua época. Por mais que sabia qual era a vontade clara do Pai para ele. Eu quero que você guarde isso aqui nessa noite. Eu preciso não apenas ter o entendimento certo, mas pedir a Deus, Senhor, me ajude a também tomar decisões acertadas, para que isso faça aquilo que agrade a Deus. Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Às vezes vamos gerando atraso, desordem, quando temos o entendimento certo, como eu disse, mas tomamos decisão errada. Se você puder abrir comigo, por gentileza, Filipenses, capítulo 2, versículo de número 5. De alguma forma, o que isso representa com o que nós estamos meditando aqui hoje? Vamos lá. Filipenses 2, verso 5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Veja bem, que Paulo vai descrever aqui, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua. Se é toda língua, isso aqui é uma vontade soberana que vai acontecer para quem crê e para quem não crê. Isso vai acontecer um dia. Diga glória a Deus. 11 diz assim: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o que Jesus aqui, Paulo descrevendo, que tem relação com o texto que meditamos aqui hoje, quando ele decide ser obediente a seus pais. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, se humilhou e assumiu a forma de servo. Diga glória a Deus. Nós temos falado aqui uma coisa, para a gente concluir a palavra. Existem matérias-primas da qual Deus, ele faz milagres, ele faz coisas acontecerem. Quando você olha para a criação, você vai ver que a matéria-prima para Deus começar a formar alguma coisa é o vazio. Diga graças a Deus. Você pode olhar para alguma área da sua vida hoje e você considerar assim, está vazio, sem forma. O vazio é a matéria-prima para Deus começar a formar alguma coisa. Diga glória a Deus. Por isso, ele se esvazia. E aí ele consegue assumir a forma de servo. Então ele abre mão do que ele era e do que ele tinha. Não, ele não está se reduzindo. Ele está, ao assumir a forma de homem, acrescentando algo na sua soberania eterna. Quando você está se esvaziando, se humilhando, diante de uma situação, não é que você esteja se rebaixando. Significa que você está acumulando virtudes que estão sendo acrescentadas na sua vida, que de outra maneira não seria possível que isso acontecesse.
Diga glória a Deus. Quando ele está ali diante do seu pai e da sua mãe, ele fala assim: ok, mamãe e papai, eu vou ser submisso a vocês, porque eu sei que isso vai ser agradável ao Senhor. Eu tenho responsabilidade e compromisso com vocês aqui na terra. Ou seja, o que ele está fazendo? Ele não está se rebaixando, ele não está se diminuindo. Ele está acrescentando virtudes. Ele está, como nós falamos dias atrás aqui, não é que você está abrindo mão do que Deus está trabalhando na sua vida, é porque você tem consciência do que o momento hoje está pedindo. Isso é você crescer em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Existem algumas coisas que fazem a gente crescer diante de Deus e também diante dos homens. E Jesus aqui está dando um grande ensinamento para nós aqui hoje. Você tem um entendimento certo hoje sobre algumas coisas? Agora tome uma atitude certa. Jesus, por tudo que ele sabia, ele não se exaltou sobre os seus pais. Entendimento e atitude, elas precisam andar de mãos dadas. Quem está me entendendo aqui hoje? Diga glória a Deus. Nós precisamos deixar Deus trabalhar. Por isso, irmãos, eu quero encerrar falando isso aqui hoje para você. Se o Senhor está tratando, te ensinando algo hoje, é hora de nós apanharmos isso e traduzirmos isso em algo concreto. Desde a semana passada nós estamos aqui falando, desde quando ministramos aqui, quando Jacó se reconcilia com seu irmão Esaú. E Esaú fala assim: venha comigo, vamos a Seir. Jacó disse assim: eu não posso submeter ao rebanho a um passo mais apressado, porque eles vão morrer no mesmo dia. E também eu tenho meninos tenros. O que Jacó está dizendo? Eu tenho conhecimento do que eu possuo e das relações que fazem parte da minha vida. Nós comentamos aqui, por exemplo, a Manuela, quando ela tinha 4 anos de idade. Minha esposa daqui, ela sabe disso. Quando eu estava saindo de casa, ela olhou para mim e falou assim: papai, eu sei que você não está mentindo para mim. Eu falei assim: minha filha, por que você sabe que eu não estou mentindo para você? Ela disse: porque você está olhando dentro dos meus olhos. E agora, pastor Isaías, o que o senhor fez? Agora, eu não fui tratar a Manuela como uma adolescente, como uma menina de mais idade, porque eu sabia, e nós sabemos que o normal dela é chegar em casa e deixar as coisas espalhadas na sala, fazer bagunça, coisas de criança, porque são os pais que têm a obrigação de saber a idade dos filhos. Não é porque ela teve um insight, um lampejo de um entendimento mais profundo que agora eu não tenho a obrigação de saber a idade que ela tem. Todos nós aqui devemos saber a idade, saber o nível, o grau de conhecimento, de aprofundamento dos nossos relacionamentos. Diga glória a Deus por isso. Jesus, a atitude que ele está tendo com seus pais é porque ele tem conhecimento de quem eles são. A falta que ele faria naquele momento, se ele ficasse no templo, porque não era hora de fazer aquilo. Ele precisava crescer em um lar ajustado, e se dependesse dele, e é o que ele fez. Ele foi viver como filho de José e de Maria até chegar aos 30 anos, quando o seu ministério fosse ter início. O que ele fez? O que dependeu dele, a sua família teve um lar ajustado. Diga glória a Deus e aplauda o Espírito Santo onde você está. Eu preciso saber a idade das pessoas que fazem parte da nossa vida. E Jesus era submisso. Ele estava honrando um dos mandamentos. Ia chegar o tempo onde a sua autonomia, ele ia viver o reino de Deus e fazer a obra do Pai. Mas até os 30 anos, ele não fez nada de forma autônoma, independente. Ele era submisso ao Pai, mas também respeitava os seus pais que Deus colocou na vida dele. As nossas relações, elas têm um papel fundamental. E eu não quero só crescer diante de Deus. Eu também quero crescer diante dos homens. Então, às vezes, irmão, você tem que, às vezes, desacelerar. Você, às vezes, tem que repensar. Você hoje tem que pedir a Deus: me dá sabedoria. Qual é a postura? Senhor, o que o momento hoje está pedindo?
Como que eu tenho que lidar e tratar com alguém que faz parte da minha vida? Estou falando para várias pessoas aqui que têm relacionamentos, seja marido, seja esposa, seja filhos. Nós temos que ter esse entendimento para que haja ordem, que sendo agradável a Deus é inevitável. Nós iremos crescer diante de Deus, mas também iremos crescer diante dos homens, em sabedoria, em estatura e em graça. Que Deus abençoe. Aplauda bem forte.